tarde, Kleber. Boa tarde, meus queridos ouvintes aqui da Rádio Cultura. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. E estamos aqui hoje, nessa terça-feira, iniciando mais um Fala Delegada, trazendo para os ouvintes aqui da Cultura esse tema que na última semana foi assunto do Linha Direta, da TV Globo, e também ontem teve uma mega operação no sul do país a respeito disso, né? Existe uma investigação muito grande a respeito desses golpes, que elas estão acontecendo no sul do país, e já foram presas mais de 140 pessoas. Mas mesmo assim, existem ainda pessoas que estão caindo nesses golpes, e a tendência é o quê? Como lá no sul do país esses golpes eles já estão mais conhecidos, a tendência é essa migração para os estados do Norte e Nordeste. Tanto é que, por coincidência, essa semana chegou um boletim de ocorrência a respeito de um fato do mesmo jeito. E aí eu tive contato realmente com o modus operandi, como eles agiram, né, com a vítima. E, Kleber, é assim de você ficar impressionado com a forma, com toda a articulação e a complexidade, toda a sofisticação do crime mesmo. Então, é um tipo de crime que pessoas com conhecimento podem vir a cair, e ele é muito articulado, ele é muito sofisticado. Então, eu quis trazer esse tema para a gente conversar sobre ele, porque a tendência vai ser agora o Nordeste passar também a se tornar alvo, e eles podem fazer algum tipo de alteração do formato, do roteiro, mais ou menos, que eles fazem, né? Mas as pessoas tomando conhecimento, percebendo que isso acontece, a prevenção, a informação vai ser a melhor forma de prevenção nesses casos mesmo. Esse caso que aconteceu aqui, o valor do prejuízo foi esse, de 6 mil e poucos reais. Mas existem relatos de casos de vítimas que perderam 100 mil, 60 mil, 50 mil. Então, vamos lá. Para as pessoas irem compreendendo mais, mas delegada, algumas pessoas, o que é nudes, né? Tem gente que nem sabe o que é nudes. Bora lá. O nudes é essa troca de mensagem virtual em que a pessoa encaminha fotos ou vídeos íntimos, ou pelo WhatsApp, ou através de outras redes sociais aí. Então, nudes é isso. Para quem ainda não sabe, o nudes é esse envio de mensagens com imagens bastante sensuais. Aí vai do gosto de cada um. Mas não só fotos, vídeos também. E o que acontece? Esse caso que nós recebemos, nós atendemos aqui em Aracaju, a vítima, olhe como os criminosos eles começam. Geralmente, eles procuram, é um tipo de golpe que ele procura muito. As principais vítimas são homens. Geralmente, homens ali acima dos seus 30 anos, com um relacionamento sério, na maioria das vezes casados ou com relacionamento sério, que tem ali, às vezes, uma estrutura, um emprego, alguma fonte financeira, né? E essas pessoas, elas fazem, esses criminosos, eles articulam, e é uma organização mesmo, já foram presas mais de 140 pessoas, e eles se multiplicam pelo país. Vão se multiplicando. E o que acontece? Eles criam vários perfis nas redes sociais, perfis falsos, aparentemente de mulheres, geralmente mulheres bonitas, mulheres atraentes, mas quem está por trás ali daquele perfil, na verdade, pode ser ou mesmo uma mulher, mas pode ser também um homem, que geralmente não é o que corresponde àquela fotografia. Foto fake. Mas eles tiram, às vezes são fotos até reais mesmo, de alguém que passou para eles as fotos. Não tem um padrão. São fotos de mulheres bonitas que terminam o quê? Atraindo, de certa forma, os homens. Né? Atrai. E o que acontece? Eles procuram as potenciais vítimas. Eles estudam essas vítimas. E esse perfil fake, ele solicita uma amizade ali nas redes sociais. Geralmente no Facebook ou no Instagram, principalmente. Então, aquela mulher, suposta mulher daquela foto, ela adiciona, geralmente, ali os homens e solicita amizade. Aí o cara aceita a amizade, daqui a pouco aquela mulher começa ali a curtir todas as suas fotos e
começa ali a despertar uma atenção até que ela vai e manda uma mensagem. Nesse caso daqui, ela dizia que era de lá do sul do país e dizia: Aracaju, eu tenho vontade de conhecer Aracaju, quero ir aí, conhecer, como é que é? E começou assim a conversar com um rapaz, uma mulher muito bonita. Então, ele, naturalmente, o que é que acontece? Passou ali a ter aquele interesse, a conversa foi evoluindo e ela solicitou o telefone para que conversassem no WhatsApp. Através dessa conversa do WhatsApp, a conversa ela vai evoluindo rapidamente para uma conotação ali sexual. E para estimular que o homem envie fotos dele, o que é que ela faz? Ela envia primeiro fotos dela. Ela envia fotos. Vai ali confessando e rapidamente ela termina enviando fotos sensuais que terminam chamando a atenção e terminam envolvendo o homem ali naquela conversa. Às vezes encontra um homem um tanto carente, né? Às vezes o homem tá ali acreditando que ele é a última bolacha do pacote, o homem mais bonito, né? E aí fica achando, acreditando mesmo que aquela bonitona, que aquela mulher bonitona tá ali dando em cima dele. E o que é que acontece a partir daí? Ela manda essas mensagens até que termina o quê? Cobrando que ele também mande fotos para ela. Né? Já que ela mandou, num sinal ali de confiança, que ele também mande fotos dele. E aí ele troca essas fotos, manda também fotos ou vídeos. E é aí onde o golpe começa. Quando há essa troca aí das fotos, o que acontece é que essa mulher, ela termina ali sumindo. Ela para de entrar em contato com o alvo, no caso, né? Com a vítima em potencial ali. E a vítima fica naquela vontade ali, naquele gostinho de quero mais, de continuar a conversa. E, de repente, ela some de todas as redes sociais. E quando ele acorda no dia seguinte, ele recebe uma ligação. Geralmente uma ligação, uma mensagem de voz, uma mensagem de WhatsApp, às vezes, ou de alguém se passando pelo pai ou pela mãe daquela mulher, alegando que a mulher, na verdade, era uma menor e que acusando a vítima ali de pornografia infantil, acusando de pedofilia, acusando de todo o crime ali que eles inventam na hora. E a vítima, que né, não tá ali com aquela intenção delituosa, começa a ficar nervosa, abalada com aquilo ali, começa a demonstrar um certo desespero. E muitas vezes o que acontece é que esse golpe ele vai evoluindo e termina entrando em contato com essa vítima, pessoas se passando por policiais, às vezes delegados de polícia. No caso que aconteceu aqui em Aracaju, dois delegados, os golpistas se passaram por 2 delegados de polícia do sul do país, inclusive delegados reais, que eles pegaram essas fotografias dos delegados das redes sociais, né? Pegaram os nomes nas redes sociais e a fotografia do perfil dos telefones era realmente desses delegados, ou seja, de pessoas que existem na vida real. A encenação parece muito real. Para você ter uma ideia, o áudio desse suposto, né, delegado, ele falava assim, entrava em contato com a vítima dizendo assim: fulano, seu fulano, aqui é fulano de tal, eu sou delegado aqui de Santa Catarina, estou entrando em contato porque a mãe da menor está aqui na minha delegacia registrando um BO e o senhor, seu nome é tal, aí ele dizia o nome completo dele, sua data de nascimento é tal, seu CPF é tal, o nome da sua mãe é tal, e realmente batia com todas as informações dele, fazendo com que ele de fato acreditasse. No fundo do áudio tinha como se fosse aquele rádio de comunicação de delegacia, como se, né? Então ele escutava no fundo do áudio um rádio de comunicação de polícia. Provavelmente ali ele pega na internet e bota ali. Ou seja, ele faz toda uma encenação que fez com que a vítima de fato acreditasse. E essa conversa ela vai evoluindo até que ele começa a se passando ali como que querendo ajudar a vítima naquela situação. E para evitar um mandado de prisão, para evitar que a vítima seja presa, ele diz que ou a vítima vai responder aquela investigação ali por pedofilia ou coisa do tipo, ou a vítima deveria pagar um valor de fiança.
E ele disse, inclusive, um valor de fiança inicialmente, que para dar uma veracidade, ele disse assim, 4.420,50 centavos. Ou seja, eles dão um valor todo quebrado, que fazendo com que a vítima acredite ali que, de fato, poderia pagar uma fiança para evitar de ser presa. Isso aqui eu tô falando rapidamente, mas os áudios, os áudios que eu tive acesso, eles são parecidos mesmo, a voz da pessoa é uma voz, assim, que parece ser de uma pessoa que entende um pouco da área jurídica, ele fala muito de Ministério Público, né? Então, termina passando uma credibilidade alta ali para aquela pessoa que é leiga, que não entende muito. Porque, na verdade, não existe isso. Isso, inclusive, é importante, e eu estou chegando até esse ponto, para que as pessoas também alertar que não existe isso de ninguém pagar fiança para não ser preso. Primeiro, o que acontece na nossa legislação é o seguinte, você vai preso, vai para a delegacia, é conduzido preso para a delegacia. Se chegar lá na delegacia e aquele crime que você cometeu for cabível uma fiança arbitrada pelo delegado, o delegado vai arbitrar uma fiança e aí depois que você pagar essa fiança é que você vai ser solto. Mas primeiro, para você pagar a fiança, primeiro você precisa ser preso. Então não existe isso de alguém da polícia, qualquer pessoa se passando por policial, ligar para você, ligar para qualquer pessoa dizendo que você poderia pagar qualquer valor como fiança ou pagar qualquer valor para que um processo ou uma investigação ela não tenha continuidade. Então isso aí já era motivo mais do que suficiente para a vítima não perceber que podia estar ali envolvida com um golpe. Mas por conta que é uma pessoa que é leiga no assunto, de fato acreditou. E aí começa aquelas ameaças de que a pessoa vai poder ser presa, também as ameaças de mostrar para a família. Isso tudo vai gerando na vítima muita vergonha. A vítima começa a ficar muito abalada porque eles fazem uma encenação muito forte. Nesse caso mesmo, eles ainda conseguiram tirar, além de pagar o valor da fiança, eles ainda depois conseguiram mais dinheiro, porque também é outro ponto. Quando você paga pela primeira vez algum valor, eles vão continuar ali lhe extorquindo, criando outras narrativas para que você pague mais. E aí, nesse caso, eles continuaram a narrativa. No dia seguinte, depois de pagar, ele recebeu outra ligação. Agora, esse suposto delegado dizendo que o delegado-geral lá de Santa Catarina soube do caso e estava também querendo entrar em contato com ele. Então, aí já entrou uma terceira pessoa que conversou com ele, com fotografia no perfil do delegado-geral de lá de Santa Catarina. Ou seja, se passando e chegou a ligar para ele, e aí terminou que nessa conversa conseguiu extorquir mais dinheiro, a ponto dele terminar depositando R$6.300. Então, essas pessoas, elas têm assim, por mais desespero ali que a pessoa demonstre, que aquele dinheiro, às vezes a pessoa não tem. Nesse caso, a vítima mesmo era um rapaz que, com poucas condições financeiras, precisou fazer um empréstimo, precisou pedir emprestado também. Ou seja, gerou ali todo um transtorno, um problema ali de ordem financeira muito grande para ele, porque para ele esse valor é muito alto. E algo que, se ele tivesse um pouquinho ali de conhecimento, com certeza ele teria evitado. Mas o que a gente percebe com esses golpes? O grande, o que ajuda muito os criminosos também é o silêncio das vítimas quando passam por esse tipo de situação. Elas sentem muita vergonha de falar com as pessoas, de pedir ajuda, de procurar a polícia, mas elas ficam reféns não só ali da extorsão, dos medos que ela tem, da vergonha, dos julgamentos do outro, da forma como os outros vão pensar, né, sobre elas, e elas terminam não enxergando que elas que são as vítimas da situação. Porque muitas vezes essas conversas, elas se iniciam ali de uma forma despretensiosa e eles vão pegando mesmo no ponto fraco, né? Vão pegando ali no ponto fraco da pessoa e por isso que a conversa evolui. Mas muitas vezes essas conversas não se iniciaram a partir de um movimento do homem, né? É aquela suposta mulher que hoje já está comprovado aí por várias investigações que são os criminosos, muitos às vezes no presídio, que estão ali falando com aquela vítima o dia inteiro, eles passam ali o dia inteiro conversando. Numa dessas investigações foi pego uma
uma interceptação telefônica em que um desses criminosos, ele comentava que num dia ele conversava com 30 caras ao mesmo tempo. Ou seja, né? Então, estima-se que essas quadrilhas já geraram um prejuízo de mais de 50 milhões de reais. Então, tem muitos casos que eles vão ali naqueles alvos específicos. Então, eles já foram atrás de políticos, médicos, pessoas que têm, às vezes, uma condição financeira melhor, e eles conseguem ali piques de 100 mil, 60 mil, 50 mil. E isso vai alimentando o tráfico de drogas, que é o que está também ali por trás dessas organizações criminosas. Mas o Fala Delegada hoje também alerta vocês para o quê? O golpe do nudes, muitas pessoas já estão conhecendo. O que é que acontece? A tendência é que eles mudem essa narrativa. E existe uma outra narrativa que ela já está em andamento, e em muitos casos já estão aparecendo também. Que ela tem o mesmo, digamos assim, a dinâmica do objetivo, mas a narrativa é diferente. Essa que eu narrei para vocês, que é a mais conhecida, que é a da falsa, no caso, né? Da falsa menor. Mas existe também a da falsa traição, que eles buscam homens direcionados, eles estudam ali aquele perfil, geralmente de homens casados, de meia idade, buscam entrar em contato com esses homens. Essas mulheres se aproximam dessa forma como eu falei. E, na sequência, depois ali de muitas conversas, depois de trocarem muitas fotos, trocarem muitos vídeos, essa conversa também, ela para. E aí, o que acontece? Ela recomeça depois com uma ligação que essa vítima recebe de uma pessoa dizendo que a mulher está no hospital porque levou uma surra do marido, que o marido é de uma facção criminosa e ele descobriu a traição. E aí começa a ameaçar, contar para a família da vítima, começa a ameaçar de que vai atrás da família da vítima e tal. E aí começa novamente todo esse percurso de dar veracidade a isso. Eles são muito realistas, eles costumam colocar vídeos, encaminhar vídeos como se estivesse no hospital, mostrar às vezes a pessoa como se estivesse de fato ferida. E existem casos que chegaram a vítima a ficar tão desesperada a ponto de cometer um suicídio. Então, é algo muito grave. Eles, de fato, eles são muito realistas na forma como eles agem, são profissionais nisso, e é importante que a sociedade esteja preparada para esse tipo. Mas, então, e a melhor forma aí de se prevenir, primeiro, né, é desconfiar de qualquer pedido de amizade de pessoa desconhecida, né? Desconfiar desses pedidos. Ali vai lá, dá uma checada, verifica se aquela conta tem pouco tempo que foi feita. Desconfie de contas muito recentes, né? Isso é importante que a pessoa desconfie. Não mande fotos, vídeos íntimos para ninguém. Nem também receba, né? Nem estimule esse tipo de conversa com pessoas que encaminhem esse tipo de fotografia e de vídeo. É importante também que as pessoas, quando tratam com pessoas que não conhecem, na internet, conversam, não fale, né? Não fale sobre sua vida, não conte sua história, todos os seus problemas, os nomes dos seus filhos, dos seus pais, da mãe, né? Conte tudo ali como é sua rotina. E também não passe seus dados pessoais para essas pessoas, isso é muito importante. Então, é muito importante sempre desconfiar, ter muito cuidado nesses relacionamentos virtuais, muito cuidado mesmo. Muito fácil você fingir ser uma outra pessoa. E os criminosos se aproveitam desse anonimato. Isso de ficar por trás ali de uma tela de computador e de uma tela de celular. Existem pessoas, de fato, que elas acordam e vão dormir fazendo isso, né? Buscando essas vítimas. Então, outra coisa também que eu acho que é importante o alerta é que as pessoas, quando passem por isso, que elas falem, que se elas começarem ali a desconfiar que estão sendo alvo de algum tipo de golpe, que elas conversem até com o padre, se não quiser conversar com ninguém, mas converse com alguém. Não guarde isso só para si, porque termina sendo um sofrimento muito grande que a pessoa passa. E isso é usado a favor do sucesso dos criminosos, né? E lembrar também as pessoas isso, que não existe isso de polícia, de ninguém da polícia entrar em contato com as pessoas pelo telefone, pedindo valores de fiança. Isso, por si só, já é um motivo mais que suficiente para as pessoas desconfiarem.
e não aceitar esse tipo de chantagem, não fazer esse tipo de depósito. Se desconfiar que realmente está ali, foi alvo de um golpe, relacione todas essas informações, todos os contatos, o número de telefone, e-mail, a URL do Instagram, desses perfis. Relacione tudo, todos os números e registre o seu BO, denuncie, não fique refém desse tipo de situação.